Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Shalom a todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, neste grande dia de quarta-feira, onde o Eterno nos deu mais uma vez a oportunidade de estudarmos alguns textos, dando sequência ao estudo de Maasai Hashlichim, Atos 2, Emissário. Quero aqui desde já agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pelas mensagens, tanto a favor ou discordando, né, daquilo que é apresentado. São todos muito bem-vindos aqui no estudo, tá bom? E desde já desejo que o Eterno abençoe você e toda a sua família que nos prestigiam com a sua participação, tá bom? Então, estamos estudando, já caminhando para o final, talvez não, com certeza a gente não vai concluir hoje o capítulo 2, mas no mais tardar, eu creio que na próxima aula a gente já vai estar concluindo esse capítulo 2, tá bom? Pela graça do Eterno. Então, só para relembrar sobre o que nós estamos estudando nos textos do capítulo 2, estamos lendo e interpretando no seu contexto original, que é o contexto hebraico do que aconteceu, especificamente o discurso de Shimon Kefa, Pedro, quando diante de seus irmãos e Yehudim que não estavam entendendo o que estava acontecendo diante deles, que foi justamente no final da contagem do Omer, do Sefirat HaOmer, e quando o mover do Eterno veio sobre os Talmidim e junto também das pessoas que estavam com eles. E neste sentido, ali os irmãos passaram a falar em línguas de outras nações, certo? E também outros sinais que houveram ali e que lembraram muito e que fazendo assim referência ao dia de Shavuot, o dia da entrega da Torá no Sinai. No dia também em que o Eterno falou no Sinai, tá certo? Então agora Shimon Kefa está falando diante deles, de seus irmãos que estavam ali em Shavuot, em Jerusalém, em Jerusalém. E agora ele vai estar prestes a concluir seu discurso, conforme a leitura que estamos fazendo, tá bom? Então esse é o contexto do nosso estudo de hoje, tá bom? Se o seu coração já está preparado, então vamos ao texto, que diz assim: Ve'ata ki nisa limin ha'elohim ve'et havtachat ruach kodesh לקח מעץ אביו, שפך את הרוח הזה, כאשר אתם רואים ושומעים. E agora, ele está se referindo a Yeshua. E agora, porque foi exaltado para a direita, ou para a mão direita, Leimin, aqui ó, Yamin, mão direita, de Elohim. E a confiança do Ruach HaKodesh, o mover do santo, recebeu de seu pai para derramar este mover, o qual vocês veem e ouvem. Certo? Então aqui, Shimon Kefa, Pedro, falando a respeito de seu mestre, nosso Mashiach, Yeshua, dizendo que ele foi exaltado para a mão direita de Elohim, isto é, ele realmente foi escolhido pelo Eterno conforme a sua presciência, conforme o seu plano, conforme ele já havia planejado para a humanidade, certo? Uma vez que sobre o Mashiach e Yeshua já estava previsto desde muito tempo, certo? Acontece que na geração de Shimon Kefa, não se havia grupos realmente de pessoas
que acreditavam que não se tratava Yeshua como o Mashiach, certo? E agora ele está apresentando conforme os escritos, isto é, o Tanar, no Tanar, quais textos realmente estão ligados a Yeshua e mostrando realmente que ele é Mashiach, certo? Então, a mão direita quer dizer pela vontade do Eterno. Ele foi exaltado para a mão direita de Elohim. O Eterno o escolheu, a mão direita, certo? O seu querer, a sua vontade, pela sua vontade. E a confiança do Ruach HaKodesh recebeu de seu pai para derramar. Quer dizer, aquilo que estava acontecendo realmente, o derramar do mover do Eterno sobre eles, na conclusão de Shavuot, aconteceu no dia certo, conforme a profecia que está registrada no livro de Yoel e que nós já lemos em aulas anteriores. Assim aconteceu, certo? Neste sentido, é interessante que ele usa aqui a expressão, né? Me'et avi, de seu pai, que ele recebeu de seu pai. E sempre existem algumas dúvidas referente a isso, né? Ele recebeu de seu pai, aqui eu marquei para você, tá? Por que Shimon Kefa refere-se ao Eterno como pai de Yeshua? Ele está dizendo nestas palavras que a forma como Yeshua obedeceu a Torá e praticou, ensinou, certo? Realmente é digno realmente de o Eterno o chamar de meu filho. Ora, quem é o pai, né, que tem o maior prazer de chamar o seu filho de meu filho? Aquele filho que lhe obedece ou aquele filho que o desobedece? Entende? Então você que é pai, certo? Coloque-se no lugar. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, você tem um filho e o seu filho ele é muito obediente a você. Você tem o maior prazer em chamá-lo de meu filho, porque o seu filho é obediente àquilo que você diz. Tá entendendo? Da mesma forma, o filho que obedece ao seu pai, ele realmente tem o maior prazer em chamá-lo de meu pai, porque ama as instruções de seu pai. Olha só. Então, essa relação pai-filho é justamente esse aspecto de obediência à Torá. É isso o que trata, certo? Seguindo, no próximo texto, que é o verso 34, diz assim: que David, pois David, lo alá, não subiu Hashamaimá, não subiu ao céu. Vehu befiv amar neum Adonai ledoni shev limni. E ele, pela sua boca, disse, David, declarou Adonai para meu senhor Adoni, certo? Ladoni. Assenta-te ou permaneça para a minha direita. Olha só. Então, aqui Shimon Kefa mais uma vez cita as palavras de David Hamelech, o rei David, referindo-se a Yeshua, o seu descendente, certo? Carnal. Yeshua, descendente carnal de David. Sobre detalhes sobre isso, existe um estudo aqui no canal, na playlist, um estudo realizado pelo Marcos Felipe, um excelente estudo, que fala sobre a genealogia do Mashiach, disponível para quem quiser acompanhar, tá bom? Então, aqui um parêntese a respeito disso, tá certo? Então, Yeshua, descendente carnal de David. Mas interessante, por que então David se refere a ele chamando ele de meu Senhor? Justamente pelo fato de o Eterno o ter escolhido, Yeshua, desde muito tempo, como nós já dissemos, pela sua presciência como Mashiach, o Eterno o escolheu.
certo? Então, nesse aspecto, sim, Yeshua já existia, sim, nos planos do Eterno. Então, na mente do Eterno, naquilo que ele preparou para a humanidade. Nesse aspecto, sim. Tá? Verso 35 diz assim: Ad ashit iverá Adon leraglecha, até que coloque teus inimigos por banco pequeno ou descanso, né, para teus pés. Aqui eu vou precisar explicar para você um detalhe muito importante a respeito disso. Afinal, Shimon Kefa está citando um Terrelim, que são palavras de David, Salmo, no caso, né? Terlim, Salmo, que é o Salmo 110, verso 1 em diante, certo? Então aqui, quando ele diz que ele usa a palavra Radon, na tradução para o português, ou desde as primeiras traduções para o português realizada pelo padre João Ferreira de Almeida, saudosa memória, e que fez um excelente trabalho em sua tradução, conforme as ferramentas de tradução de sua época e que utilizou de uma forma incrível. Essa palavra Radon, que é exatamente a mesma expressão que inclusive está no Terrelim, no Tanar, ela se refere justamente literalmente um banco pequeno e que veio para a tradução em português, através de João Ferreira de Almeida, como escabelo, né? E aí, escabelo, gente, não tem nada a ver com cabelo em si, né? Pô, o cabelo dos pés, completando aqui com o final, né? Para teus pés. Não. Escabelo, conforme o português da época da tradução, na verdade se refere, certo? O Radon, em hebraico, aí eu vou trazer essa imagem para você, se refere a exatamente esse banco pequeno. Por isso que eu coloquei aqui no texto em português, banco pequeno, entre aspas, né? Ou melhor, coloquei um apóstrofo e coloquei entre parênteses descanso, porque é exatamente isso que acontecia na época dos reis, certo? E David conhecia isso muito bem. Você tem aqui uma cadeira, por exemplo, certo? Onde a autoridade, tudo bem que essa cadeira aqui não está com toda, né, a ornamentação de um rei, mas é a que mais se aproxima daquilo que eu queria expressar para você aqui na explicação, tá? Então, a pessoa de autoridade sentava aqui, nessa cadeira, e apoiava seus pés nessa banqueta, que inclusive poderia ser traduzido assim, tá? Essa pequena banqueta aqui, tem uma seta indicando. Pode ser chamado de banco pequeno, pode ser chamado de banco pequeno para descanso. Inclusive, esse tipo de banqueta também é utilizada por pessoas que tratavam, né, o serviço que hoje realiza o podólogo, que cuida dos pés das pessoas, né? Inclusive, as, hoje a gente hoje chamamos de pedicure, né? Não sei se na sua cidade ainda chama assim, pedicure, quem trata dos pés, fazendo a unha ali, certo? Então, gente, o que significa isso? Até que coloque teus inimigos por banco pequeno, por descanso para os teus pés. Bem, Yeshua foi muito criticado por pessoas em sua época, de várias linhas religiosas em sua época dentro do judaísmo, certo? Naquele período. E então, por conta disso, muitas pessoas, por conta de Yeshua trazer realmente lições da Torá, interpretações dela, que é realmente a forma mais elevada que se tem de viver a Torá, então era perseguido, sofria perseguições.
muitas vezes era incompreendido pela sua forma como ensinava e o significado que é a Torá, que ele vivia em seu dia a dia e que, portanto, tinha autoridade para ensinar a respeito, certo? Neste sentido, ele foi perseguido, falsas testemunhas foram contra ele, olha só, mesmo transgredindo a Torá nesse aspecto de ter testemunhas falsas contra ele. Então, uma geração, conforme Shimon Kefa vai falar mais adiante no texto, nós vamos ver isso, uma geração corrompida. Óbvio que não eram todas as pessoas daquela geração, mas especificamente aqueles que estavam com sua mente, com seus corações corrompidos diante da Torá, certo? Além disso, observando aqui mais a fundo também, significa que Yeshua, representando a Torá e ter os seus inimigos por banco pequeno para seus pés, portanto estariam debaixo dos pés de Yeshua, entendemos que o caminhar, pés, significa caminho, certo? A forma de caminhar. Então significa que o caminho que Yeshua percorreu em relação à obediência à Torá, ele, como sendo um representante da Torá, a Torá em si, na verdade, julgará no momento certo estas pessoas que realmente o perseguiam por causa da obediência à Torá que ele praticava. Entende? Então aqui a gente, um olhar mais a fundo, um olhar a mais, certo? Então o caminhar de Yeshua estava muito acima da forma como aqueles que o perseguiam viviam em sua época e que receberiam o devido juízo pelo seu mau comportamento diante da Torá, diante de Yeshua. Tá certo? Verso 36. Então, aqui eu espero que você tenha entendido, né? Então, os cabelos dos pés, gente, não é o cabelo do pé, não, tá? É um descanso, é uma banqueta realmente sobre o qual repousava o pé sobre ela, a autoridade, e que às vezes julgava, nesse caso, a pessoa que estava diante dela, tá bom? Então, esse é o contexto que eu acabei de explicar para você a respeito disso, tá bom? Verso 36, que diz assim: Alken yedana kol beit Israel be'emet ki sam Elohim ladon ulmashiach et Yeshua ze asher aten hokarten. Portanto, reconheça agora toda a casa de Israel em verdade, pois estabeleceu ou colocou Elohim por Senhor e por Mashiach, por ungido, este Yeshua, o qual vocês executaram. Veja bem, gente, esse é um discurso muito duro por parte de Shimon Kefa, certo? Pedro. É muito duro. E eles estão ouvindo atentamente, não todos, porque alguns realmente zombaram realmente do que estava acontecendo ali diante dele, mas muitos realmente, mesmo sem entender, repito, conforme as outras aulas, estavam com seus ouvidos atentos e com o coração aberto ao que Shimon Kefa estava dizendo. Então veja bem, as palavras de Shimon Kefa. Então reconheça agora Kol Beit Israel, toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Então aqui uma chamada por parte de Shimon Kefa especificamente para a casa de Israel. Tá certo? Que o Eterno estabeleceu Yeshua por Senhor e por Mashiach. Olha só. Então, o Mashiach do povo Yehudi.
o Mashiach do povo judeu. Sempre foi assim, tá bom? Espero que você esteja me entendendo. Então, não existe, gente, duas alianças, três alianças, quatro alianças e assim por diante da parte do Eterno para com o seu povo. O Eterno só tem uma aliança. E o que é essa aliança? A Torá, que, por sinal, ele chama de minha aliança. Veja só, então vamos por ordem, tá? Passo a passo. A aliança do Eterno é a Torá. Portanto, o povo Yehudi, o povo judeu, está ligado ao Eterno justamente pela Torá, pela obediência à Torá. Não por imposição, mas de coração, uma vez que agora ela é escrita no coração, agora pelo seu desejo, pelo seu amor, todo Yehudi que assim procede, que obedece à Torá com amor, está ligado, conectado ao Eterno. E aí talvez alguém perguntaria, mas eu não sei se eu tenho uma descendência judaica. Os meus ancestrais eu não tenho certeza. E agora, eu estou desconectado do Eterno? Não. Se você estiver enxertado, conectado a esta oliveira chamada Israel, conforme explica Saulo, também chamado Paulo, no capítulo 11 de sua carta aos Romanos, se você está conectado a esta oliveira chamada Israel, então você automaticamente está conectado ao Eterno, porque a seiva que alimenta todos os ramos naturais desta oliveira chamada Israel também é a mesma seiva que alimenta os ramos que nela estão conectados. E o que é essa seiva que alimenta os ramos, tanto naturais quanto enxertados? Essa seiva, entre aspas, é a Torá. Entendeu? Portanto, repito, só existe uma aliança do Eterno, que é a Torá. É por isso que não se deve enxergar a Bíblia que está na sua mão separado, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, ou então Antiga Aliança e agora Nova Aliança. Não, não é uma nova aliança, certo? A aliança sempre foi a Torá. É por isso que, com todo respeito a todos os canais, com todo respeito a todos aqueles que apresentam estudos nos outros canais, tá, gente? É por isso que aqui na Ativa Total nós nos referimos ao que vocês talvez conheçam como Novo Testamento, nós nos referimos a ele chamando de Escritos Nazarenos, tá certo? Assim nós o denominamos, Escritos Nazarenos, chamado inclusive por alguns assim também, não somente por nós, tá? Então, gente, é porque a aliança é uma, a Torá, certo? Então, o Mashiach, realmente, ele foi escolhido pelo Eterno para o povo Yehudi. Então, quando se diz para o povo Yehudi, para o povo judeu, muita gente não entende e pensa que estamos afastando aquele que não tem uma linhagem judaica. Não, mas a palavra do Eterno, a sua instrução é para o ser humano, para todos os povos. E o Eterno escolheu o povo Yehudi, o povo judeu, para serem como que guardiões da Torá, para instruir aquele que se achega ao Eterno. Entende? Então é preciso humildade nessa hora por parte daquele que está se chegando ao Eterno. É preciso ter humildade, entender que não se trata, por exemplo, de uma mesclagem de conceitos de onde talvez você veio com estes agora que você está recebendo. Não, mas a Torá do Eterno, ela em si é o nosso aprendizado, ela é vida para nós, ela é a aliança do Eterno com aquele que se achega a ele. Tudo bem? Então, eu não sei, você que está chegando agora, talvez seja, de certa forma, um pouco impactante para você ouvir tudo isso agora, de uma só vez, né?
Mas para quem já está caminhando em Teshuvá, sabe, já está familiarizado com isso, certo? Então, repito, voltando ao texto, Shimon Kefa está falando para toda a casa de Israel a respeito de Yeshua como Mashiach e Senhor. Não é Senhor aqui, gente, por favor. E não está dizendo que Yeshua substituiu o Eterno. Longe disso, tá? E nem ele está dizendo que Yeshua é o próprio Eterno. Não. Muito pelo contrário, tá? Por que Senhor? Ele chama Yeshua de Senhor justamente pela sua autoridade. A partir do momento em que ele foi escolhido pelo Eterno para ser Mashiach. E principalmente pela sua autoridade relativa à obediência à Torá com que ele viveu e ensinou no seu tempo, naquela época lá, certo? Então veja bem, esse é o contexto judaico. Isso sim é leitura interpretada no seu contexto original, tá bom? Verso 37. Eles estão ouvindo tudo isso, tá? Do discurso de Shimon Kefa. Agora preste bem atenção. Verso 37. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a sua leitura. Pronto. Verso 37. Vaihi Keshaman Vaigar Hadavar. E aconteceu que, ao ouvirem e tocados com a palavra, nós vamos já ver os detalhes disso. Kemadkrot, como que golpeados, perfurados. Incrível essa expressão aqui. Ela tem esse sentido. Madkrot, como que golpeados realmente. Rev el Liban, como que golpeados por uma espada para os corações. O discurso de Shimon Kefa, gente, nós estamos vindo de quartas-feiras em quartas-feiras, né? Então é distante um pouco do outro. Mas se você ler o texto corrido, certo? Texto a texto, assim, na sequência, você vai ver que todas as citações de Shimon Kefa é justamente profeta, usa os escritos, olha só. Então ele não está falando aleatoriamente ali, certo? Então aquilo tocou tão profundamente, gente, o coração deles, o ser interior. Continuando a leitura. Vaiomeru el Petrus ve'el yeter hashlichim anashim raima eifo naase. Olha só. E disseram para Petrus, para Pedro e para o restante dos emissários: Irmãos, o que faremos? O que faremos? Portanto, eles já estavam com seu coração aberto para o que Shimon Kefa estava dizendo a eles. Foi uma palavra, foi um discurso e não, olha só, não meramente, Shimon Kefa não fez aqui o uso de técnicas da dialética, técnicas de persuasão. Ele não foi isso. Shimon Kefa não era uma pessoa que com eloquência conseguia convencer as pessoas, fazendo parecer verdade o que na verdade o discurso tinha mais intenções, como fazem inclusive alguns por aí. Não. Shimon Kefa está sendo realmente sincero diante dos seus irmãos Yehudi que estavam em Jerusalém por conta de Shavuot, e ele está fazendo citações do Tanar, e deve-se aqui, por causa de nossa leitura no contexto original, que a cada momento em que ele cita o Tanar, certo? Portanto, a escritura, então eles começam a lembrar dos textos, porque todos eles são conhecedores desses textos. Quando Shimon Kefa citava Terrelim, eles lembravam, eles conheciam Terrelim. Quando Shimon Kefa citou o profeta Yoel, eles lembraram do texto. Então não foi por parte dos Eruni que disseram o que faremos, eles automaticamente
entenderam do que Shimon Kefa estava falando, fizeram link. Então é preciso ter a leitura previamente para poder realmente entender o que Shimon Kefa estava dizendo, estava se referindo. Entende? Então não foi algo assim puramente emocional, foi por emoção, eles se sentiram tocados por emoção. Não, mas racionalmente, certo? Fizeram uma reflexão a respeito dos textos e, conforme o que estava apresentando Shimon Kefa para eles, eles perceberam que realmente Shimon Kefa estava certo naquilo que estava falando. Então foi algo tão forte que Lucas descreve isso como que golpeados ou perfurados por uma espada para os corações. Olha só, tão profundo foi isso. E quando se diz corações, né? Liban, corações. Gente, coração, ele traz a ideia de algo interior, certo? E não somente no sentido sentimental, mas a razão, o conhecimento, a reflexão, a memória, tá certo? Como que o lugar realmente das emoções, a nossa mente, certo? Verso 37. Então, o que faremos, né? Verso 38. Vaiomer e disse Petrus, e disse Pedro, Aleichem, para eles, chuvu, voltem, eu coloquei em vermelho para ficar aqui bem destacado para você, tá? Voltem, voltem. Gente, essa palavra aqui em vermelho, chuvu, que vem de chuv, voltar, chuvu, aqui o vav no final, que é imperativo, certo? Voltem. Essa expressão aqui, juntamente com sua flexão, que é tchuvá, certo? Fazer um retorno, voltar. Essa é a palavra central ou o termo central de todos os profetas. Tudo o que os profetas disseram, conforme o Eterno os ordenou que falasse para o povo de Israel, sempre foi, sem exceção, gente, todos eles, a mensagem central nos profetas é: voltem para o Eterno. Voltem, retornem, certo? Foi citado aqui por Shimon Kefa e Yoel, mas todos os profetas, em todos eles, certo? Voltem para o Eterno. Voltem. Se a gente pudesse condensar a mensagem de todos os profetas em uma palavra só, a palavra seria essa aqui. Shuvu, voltem para o Eterno. E Shimon Kefa, não sendo diferente disso, ele diz: voltem, né? Shuvu midirchen, de vossos caminhos, veritablu kol ish michen bishen Yeshua HaMashiach lislichat hatotechen ve'et matnat roa HaKodesh tasigu. Voltem de vossos caminhos e sejam imersos. Aqui nós temos a palavra tabel, que traz a expressão tevilá, certo? Aqui o tet, o beit e o lamed. Tabel, certo? Imergir. E sejam imersos, todo homem de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua o ungido, portanto separado pelo Eterno, para perdão de vossos pecados e o presente do Ruach HaKodesh, do mover do santo, alcançarem. Esse é o texto. Tá? Então, quando Shimon Kefa diz, voltem de vossos caminhos, certo? Nós temos aqui a palavra, marquei em azul, derer, caminho. Aqui ela está flexionada.
midarehem, de vossos caminhos. Né? Aqui o men inicial quer dizer de, esse rein, aqui vossos, né? De vocês, de vossos caminhos, ou do caminho de vocês. Então veja bem, como assim caminhos, certo? Caminhos vem de derer, caminho, quer dizer a maneira, o modo de viver, referindo-se ao curso de vida, ao modo de conduzir a vida. Mas não somente isso, como assim o modo de vida, o modo de viver, mas o modo de viver referente à Torá, a aplicação da Torá no seu modo de viver, certo? Eles ainda não conheciam a forma grandiosa sobre como obedecer a Torá no seu dia a dia a partir da perspectiva de Yeshua HaMashiach, o ungido. Não conheciam. Conheciam sim a instrução dos sábios que deixaram o seu legado, deixaram grandes instruções e que são lições para todos nós, certo? Repito, sempre que tenho oportunidade eu falo isso aqui. Nós não estamos nos desfazendo das instruções dos sábios de Israel desde a antiguidade, muito pelo contrário, tzadikim, justos, pessoas que deixaram aí grandes ensinamentos, interpretações da Torá. Agora, como Yeshua, de forma tão elevada, bem, é preciso que nós realmente sigamos essas instruções a respeito da obediência à Torá na perspectiva de Yeshua. E que estes Yehudim que estavam diante de Shimon Kefa ainda não conheciam. Certo? É isso que Shimon Kefa se refere. Voltem de vossos caminhos. E diz mais, e sejam imersos, verritabelu, né? Vem de tabel, imersão, tevilá. O que significa ser imerso em o nome de Yeshua HaMashiach? Ora, isso não é difícil de entender, tá? Calma, você vai entender agora. Ser imerso em o nome de Yeshua HaMashiach, gente, significa, como nós já estudamos no início, o momento da Tevilá, um dos aspectos da imersão, e é imersão total, tá? Desde a ponta do pé até o topo da cabeça. A imersão ela é assim, tá? Conforme a tradição judaica, bíblica. Lembre-se, certo? A Bíblia é um livro judaico. Contexto original, hein? Não esqueça disso. Então vamos lá. O que acontece? Em muitas situações, a imersão se dá o momento em que a pessoa, ou como ela estava antes da imersão, aí ela imerge, e agora após a imersão, certo? Como acontece, por exemplo, quando Yohanan imergia as pessoas no Yarden, por ocasião da Teshuvá, inclusive, né? Então, aqueles que estavam retornando para o eterno, certo? Eram imersos e ali era marcado um antes da imersão e agora após a imersão, retornando definitivamente para o eterno. Teshuvá, fazendo teshuvá, tá bom? Também a mulher nos seus dias mensais, tá certo? Em que ela vai se tornar tahor, purificada, a mulher judia, também faz a tevilá. Então tem o antes e o após a tevilá, tá certo? Então tem também os outros aspectos da tevilá, como o povo de Israel, que antes de atravessar o Yam Suf, o Mar de Juncos, chamado pelas nações de Mar Vermelho, mas não é essa expressão, é Yam Suf. Iremos estudar isso em porções posteriores, no Sefer Shemot, tá? Então, antes da travessia do mar, escravo, após a travessia do mar, libertos. Olha só. Então, a Tevilá, não que o povo de Israel de fato mergulhou
Até porque a Torá diz que eles passaram realmente a pé enxuto, né? Mas pelo fato de terem atravessado aquelas águas, nessa configuração é como se fosse de fato uma tevilá, né? Nesse aspecto. Então marca um antes e depois. Da mesma forma, voltando ao texto que nós estamos analisando aqui de Atos, marcava a tevilá, tinha esse objetivo de marcar um antes de obedecer a Torá pela perspectiva de Yeshua, e agora, uma vez imersos, agora obedecendo a Torá pela perspectiva de Yeshua, de uma forma grandiosa, plena, plenificada, que eles ainda não conheciam e muito menos praticavam pelo fato de não conhecer. Entende? É isso que é ser imerso em o nome de Yeshua, na autoridade do nome de Yeshua. E onde é que está a autoridade no nome de Yeshua? É justamente no fato dele obedecer a Torá como ela realmente devia ser pela instrução do Eterno. O Eterno deseja que o ser humano obedeça às suas instruções e esse é o modelo, esse é o padrão através dos ensinos de Yeshua. Entende? A autoridade de alguém está na sua forma de obedecer a Torá. O quão apegado, o quão a pessoa ama a Torá, aí está. Você vive a Torá, então você tem autoridade para ensiná-la com amor. E não é uma questão de prepotência nem nada disso, não. Porque se obedece a Torá de forma correta, obedece com amor. E com amor, instrui. Entendeu? Então, é nesse sentido que está a Tevilá, a imersão que eles iriam realizar. E mais um parêntese. Uma vez que estes Yehudim que estavam diante de Shimon Kefa seriam imersos, não significa que agora eles estavam, após a imersão, como é que chama? Estariam se convertendo a uma outra denominação religiosa. O texto não fala nem um pouco disso. Detalhe, imersão é justamente isso que eu acabei de falar, tá certo? Antes da imersão, não conheciam a obediência à Torá pela perspectiva de Yeshua, que é uma perspectiva realmente tão elevada, e agora, após a imersão, passaram a viver, a praticar a Torá dessa forma. Não tem nada a ver com largar a sua crença a respeito da Torá e bem como a prática da Torá não significa abandonar a Torá. Eles não abandonaram a Torá em momento algum. E como eu disse na aula anterior, se você acha que eles abandonaram a Torá, se viram livres da Torá, porque você talvez lê as cartas de Shaul, diga-se de passagem, traduções e realmente com suas intenções, me refiro às traduções, então desconfie desse texto, porque Shaul realmente um tzadik, um justo, servo do Eterno, que nunca abandonou suas raízes. Você acha que ele iria ensinar as pessoas a abandonar a Torá? Calma, calma. Shaul terá a sua vez aqui no estudo. Calma. Shaul terá a sua vez de falar, entre aspas, né? De falar aqui no estudo. Vai chegar o seu momento. Então, gente, é nesse aspecto a TVA que eles tiveram, tá? Nunca abandonaram a Torá. Se trata da perspectiva da obediência em relação a ela a partir dos ensinos de Yeshua. E diz ainda o texto que em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão de vossos pecados. E aí tem um detalhe interessante. Mas espera aí, quem perdoou, o perdão dos pecados está ligado a pessoa de Yeshua? Então quem perdoa pecados é Yeshua? Calma lá. Veja bem, no Terlim, Salmo 130, verso 4, diz assim: vamos lá. Que imra, pois com você
ou contigo, referindo-se ao Eterno, tá? O salmista está se referindo ao Eterno. Que imra, pois contigo, ou com você, por isso que eu coloquei aqui você em caixa alta. Hislicha, está o perdão, leman tivare, para que sejas temido, reverenciado, respeitado. Olha só. Portanto, o salmista está dizendo que o perdão está com o Eterno, com você, referindo-se ao Eterno. Neste sentido, quem perdoa pecados é o Eterno. Tá, então por que que Lucas escreveu aqui que eles deveriam ser imersos para perdão dos pecados deles? Ora, gente, vamos lá. Vamos lá. Pense comigo, vamos lá. O que é pecado? Conforme Yohanan, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da Torá, certo? Então, qualquer transgressão da Torá, isto é, da palavra do Eterno, então configura-se em transgressão, pecado, tá certo? Qualquer transgressão dela é pecado. Houve uma transgressão ali. Neste sentido, por que que após fazer a Tevilá em o nome do Mashiach Yeshua, nosso Mashiach, eles teriam seus pecados perdoados? Porque se agora obedecendo a Torá, olha só, obedecendo a Torá, da forma como Yeshua, nosso Mashiach, praticou e ensinou, que é a forma como o Eterno quer que o ser humano assim o faça, então, olha só, o arrependimento verdadeiro vem ao coração, olha só, racionalmente, conscientemente, e a partir daí passa a não mais praticar da forma que praticava aquelas atitudes. Olha só, é nesse aspecto que Yeshua está dentro da questão do perdão. Não que Yeshua em si perdoasse, não é isso, mas o modo de praticar a Torá, uma vez arrependido da maneira como percebia a Torá, aí sim o Eterno perdoa. Uma vez que o arrependimento. Como é que você vai se arrepender? Como é que você vai ter consciência de suas práticas ou consciência de que a maneira como você tinha a Torá ou aquele ponto de vista, certo? Era realmente contrário, não é bem daquela forma e às vezes até beirando a transgressão. Olha só, mas quando você se torna consciente a partir do momento que você sabe como é que a Torá procede, então você passa a viver conforme ela, arrependendo-se da maneira como você a entendia e praticava, e agora, puxa, eu vivia dessa forma, mas agora eu entendo a partir dos ensinos de Yeshua que a Torá ela é dessa maneira que deve ser praticada. Com essa intenção, eu me arrependo do modo como eu entendia. É aí que o Eterno perdoa o ser humano. Entendeu o papel de Yeshua na questão do perdão? Entende? A partir do momento que você entende o aspecto da Torá, a prática dela, e não é só uma questão de entender, gente, porque entender é uma coisa. A Torá, ela é plena em nossa vida quando nós, ela em si é plena, mas eu digo assim, na nossa vida, quando nós, após compreender, passamos a praticá-la em nosso modo de viver. Aí sim, tá certo? Torá sem prática, então, entende? Mas a Torá ela é para ser vivida no nosso dia a dia. Ela é prática. Ah, eu espero que você tenha entendido como é que Yeshua está nesse aspecto do perdão. Tá? Quem perdoa é o Eterno, aquele que se arrepende genuinamente de suas práticas. E como é que se chega a essa consciência a partir da perspectiva de Yeshua? Entendeu? Espero que você tenha entendido aqui, tá? E antes de voltar ao texto,
E sempre que você encontrar, por exemplo, um texto nos Escritos Nazarenos onde Yeshua diz teus pecados estão perdoados, é nesse mesmo aspecto que nós acabamos de citar aqui. Yeshua percebeu que aquela pessoa se arrependeu de coração e agora decide realmente não mais praticar e viver conforme Yeshua estava vivendo e ensinando, inclusive, todas aquelas pessoas. Então, Yeshua, vendo o comportamento daquela pessoa, ele diz: teus pecados estão perdoados. Não que ele perdoou, mas porque ele viu o arrependimento verdadeiro no coração daquela pessoa. Então, pôde-se entender que o Eterno certamente perdoaria aquela pessoa, as suas transgressões. Entendeu? Bem, eu espero estar sendo o mais claro possível para você, tá? Inclusive é um desafio, gente, fazer esse estudo em 1 hora. Em 1 hora, eu estou realmente assim bem seletivo nas palavras para a gente ser bem preciso, tá? Sigamos. Verso 39, que diz assim: Que davar ha'avtacha lachen hu velivnechen ulchol harokim lechol asher ikra. Acabou aqui entrando aqui uma. Depois eu faço o ajuste, tá bom? Ikra otan lo Adonai Eloheinu, pois a palavra, o discurso confiante é para vocês, eles e para vossos filhos e para todos que estão distante, longe, e todo qual chamar para ele, para o Eterno. Adonai, nosso Elohim. Tá? Deixa eu só fazer aqui o ajuste. Aqui, para não complicar você, tá bom? Pronto. Agora sim. Pronto. Tá? Então, o que ele estava dizendo, a palavra, é justamente para eles que estavam diante de Shimon Kefa, tá certo? Para os filhos deles, para todos que estavam distantes. E por que estavam longe e distantes? Distante por ocasião da diáspora, certo? O povo de Israel foi disperso em vários momentos, houveram vários exílios, e por conta disso, muitos fixaram residência, desenvolveram a sua vida em outros países. Então, o Eterno, por causa das celebrações que deviam comparecer diante do Beit HaMikdash, diante do templo, então faziam estas peregrinações a Jerusalém, de onde quer que estivessem, de que país estivessem. Então, mas o que Shmonkiev está dizendo que era para todos, tá certo? Para todo o qual chamar ele, Adonai, nosso Elohim. Verso 40. Talvez eu precise um pouquinho mais de tempo, tá? Só um pouquinho mais. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, tá? Verso 40. Verhen bidvarim. E assim, com estas palavras, Rabim Arrim Reid Ban Vaizeren Lemor Hamaltu Lachen Min Hador Haikesh Hazé. E assim, com estas palavras e muitos outros testemunhos, isto é, muitos outros argumentos, ensinou-os, dizendo, Shimon Kefa. Quer dizer, ele não citou apenas, gente, estas referências que está registrado na carta de Lucas, Yoel, Terlim. Ele apresentou muito mais. Lucas está dizendo isso. E ele disse, ensinou, salvem-se, libertem-se, né, para vocês desta geração torcida, isto é, deformada, torta, perversa, pervertida. Na sua tradução para o português deve estar a palavra perversa, né? Salvem-se desta geração perversa.
Também eu decidi colocar aqui a palavra torcida, porque ela traz justamente o contexto do que ele está apresentando. Como assim? O que é uma geração torcida? No contexto do texto, Shimon Kefa está dizendo que aquela geração era uma geração que, entre aspas, havia torcido a Torá. O que é torcer a Torá? O Eterno dá as suas instruções, a Torá, para ser realmente amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E amar ao Eterno acima de todas as coisas. Qualquer, entre aspas, obediência à Torá que fuja a esse aspecto, então a Torá foi torcida. Entendeu? Nesse aspecto, ela foi desvirtuada. Ela não está sendo vivida como era para ser. Ela foi deformada, torta, perversa, entendeu? Como exemplo disso, Yeshua, nosso Mashiach, cita uma situação em que algumas pessoas não queriam ajudar seus pais que estavam necessitados com a desculpa de que o que eles poderiam ajudar seus pais já haviam levado ao templo, ao Beit HaMikdash, quando na verdade cumpriam, né, uma instrução a respeito do templo, mas descumpriam o principal, que é a Torá, sobre honrar pai e mãe. Olha só, esse é um exemplo de torcer a Torá, uma geração torcida, deformada, perversa. Além disso, por exemplo, quando qualquer aspecto da Torá que realmente é fora de seu propósito, então uma geração torcida, tá certo? Outro aspecto que podemos citar aqui é justamente em relação os turnos para a todas as famílias sacerdotais, né? Então, haviam turnos para que houvesse um revezamento entre os sacerdotes, mas ao contrário disso, uma família em específico, envolvendo inclusive Anás e companhia, já acabaram com os turnos. Então havia um acordo entre aqueles sacerdotes que fixaram ali e nunca mais saíram do exercício do sacerdote, uma relação, uma ligação entre eles e o Império Romano. E uma espécie de uma mão lava a outra. Como assim? O Império Romano concedia total liberdade das práticas no Beit HaMikdash, das celebrações para aquele grupo de famílias. E de contrapartida, esse grupo sacerdotal da época, gente, não são todos, tá? Mas aquele da época, Anás e companhia, garantiam que não houvessem revoltas e que atrapalhassem os trabalhos do Império Romano. Entendeu? Então é por isso que quando Yeshua traz esse aspecto da Torá em seu período e que as pessoas começam a viver e realmente achavam que ele iria trazer tumulto, uma revolução contra o Império Romano. Então trataram realmente de tirar, entre aspas, né, de tirar Yeshua do caminho deles. Óbvio que acima de tudo isso havia o plano do Eterno a respeito de tudo que aconteceu. Mas aí por meio daqueles que vem o escândalo. Nesse contexto, o escândalo é justamente o distanciamento da Torá no que trata o contexto dos textos dos escritos nazarenos nesse sentido. Entendeu? Então, gente, a geração perversa a que se refere, ou geração torcida a que se refere Shimon Kefa, é nesse sentido que eu acabei de dizer para você. Tá bom? E diz o verso 41. Vaishmeru el devaru besmicha vaitablu ad asher nosfu alechem ביום ההוא כשלושת אלפי nefesh. E ouviram para sua palavra com alegria, isto é, com satisfação, e foram imersos, olha aqui a palavra tabel, né? Vai tabelu, e foram imersos
E foi acrescentado para eles, certo? Para os Shalerrim, os emissários, para o grupo, naquele dia, cerca de 3.000 almas. Cerca de 3.000 almas, certo? Então, quem realmente deu esses números, deu uma estimativa, né? Então, lá no início do texto de Atos, o que era 120 pessoas, agora, ó, foi acrescentado algo em torno de 3.000. Portanto, no mínimo aqui, 3.120 pessoas, sem contar mulheres e crianças, né? E aqui a gente vai concluir com o verso 42, tá? Que diz assim: Vaishokdim Ra'u Tamid al-Torah Hashlichim Berrit Haverutan Aleichem Uvipros Uvifros Lirma Uvitiflartan. E aconteceu que mantiveram-se, olha só, continuamente de acordo com a instrução, o ensino dos emissários, em união ou em comunhão para eles, no partir dos pães e nas orações. Bem, o que isso significa? A expressão aqui, Vaishokdim, e permaneceram, é interessante porque dentro da expressão aqui, existe as letras que formam a palavra amendoeira, né? Shaked. E essas três letras, o Shin, o Kuf e o Dalet, ela tem uma conexão interessante com essa passagem, porque, veja bem, quando diz que estes Yehudim que realmente passaram a praticar a Torá segundo a perspectiva elevada de Yeshua, olha só, então, quando diz que eles se mantiveram continuamente de acordo com a instrução dos emissários, veja bem, então nós temos aqui uma amendoeira, olha só, para você ter uma comparação, uma ideia do que eu estou falando, né? Nós temos aqui a amendoeira. Também com essa mesma palavra shaked, temos a palavra com as mesmas letras shakad, que quer dizer flores de amendoeira no formato de cálices, né? Então, olha só, é como se eles, sendo cada uma dessas flores, estão conectados a essa maravilhosa árvore Israel. Não que eles não fossem Israel, sim, eles são parte do povo de Israel, mas no sentido de estar unidos, estar firme ali, próximos, certo? Também com as mesmas letras Shin, Kuf, Dalet se escreve a palavra Shakad, que quer dizer velar, vigiar, estar acordado. Eles estavam atentos às instruções dos Shalichim, dos emissários. Incrível, né? Então, gente, quando a instrução dos emissários, você tem aqui a palavra em azul, Torat, certo? Al-Torat, sobre a Torat, Hashlichim, dos emissários. Então, a Torá, obviamente, a instrução dos emissários não era uma instrução diferente da Torá, muito pelo contrário. O ensino era a Torá. Detalhe, a que eles aprenderam e praticavam a partir dos ensinos de Yeshua. Olha só, é essa instrução que eles passaram, conforme a instrução de Yeshua, para os seus irmãos Yehudim, que foram agora aproximados desse maravilhoso grupo. Imagine, né? Fazer parte desse grupo. Então, gente, repito, eles nunca se distanciaram da Torá. Nunca, nunca saíram do aspecto da Torá. Não, aqui formou-se um novo grupo. Bem, se você imaginar grupo no sentido de praticar a Torá na perspectiva de Yeshua, sim. Mas fora da Torá, não, tá? Agora, diz o texto, em união, em comunhão, e no partir dos pães e nas orações. Bem, aqui eu vou finalizar dizendo o seguinte, gente. Quando o texto de Lucas fala a respeito que eles estavam em acordo, né, com as instruções dos emissários, em união, é porque para o povo Yehudi, para o judeu, gente,
a comunhão, ela se dá exatamente nas refeições. Por isso você tem a citação aqui do partir do pão, né? Lachman, né? Lachman, vem de lechem, né? Dos pães. Então, é interessante, existe uma relação muito forte entre a comunhão e a refeição. É justamente na hora da refeição que existe aquela interação, né? Incrível. E neste sentido, veja bem, certa vez tem um trecho na Mishnah, o Rabino Eleazar ben Azariah, que viveu ali entre o século I e II, antes da Era Comum, certa vez ele disse: se não houver refeição, não há Torá. E se não houver Torá, não há refeição. É interessante, né? Quando se diz Torá, é o estudo da Torá, né? Então, de novo, vou repetir. Ele disse, Rabino Eleazar ben Azariah, se não houver refeição, não há Torá. E se não houver Torá, não há refeição. Como assim? Sabendo que refeição é o momento da interação, da comunhão, certo? Significa que não adianta nada você estudar a Torá e não interagir a Torá, através das suas atitudes com as outras pessoas. Isto é, se você estuda a Torá, você não deve se isolar das outras pessoas. Você deve ter contato com elas. Afinal, como é que você vai amar ao próximo como a si mesmo, se você não tiver contato com o seu próximo? Entendeu? Então, por isso que ele diz: se não houver refeição, não há Torá. Isto é, se não houver comunhão, se não houver realmente um contato nesse aspecto de você viver em sociedade. Então, vivendo em sociedade, a Torá realmente ela tem que ser apresentada através das suas atitudes, das minhas atitudes, das nossas ações. Então, não se deve estudar a Torá num quartinho e quando for lá fora, na rua, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, a Torá desaparecer da sua vida. Da mesma forma, na interação que você estiver, a Torá deve estar sempre presente. No seu modo de falar, no seu modo de agir. Não quer dizer que você vai sair dizendo: ei, sente aqui que eu agora vou lhe ensinar aqui a próxima porção da Torá que vai ser no próximo. Não, não é necessariamente isso. Mas é com a honestidade que você trata as pessoas, o modo educado como você fala, o carinho, o amor que você tem pelo seu próximo. É nessa hora que a Torá ela está aparecendo na sua comunhão, na sua interação em sociedade. Você está entendendo? Então é dessa forma que eles passaram a viver juntamente com os shalichim, com os emissários, praticando a Torá da forma ou da perspectiva de Yeshua entre eles e onde quer que eles estivessem, no partir do pão. Por isso, nosso Mashiach Yeshua cita, né, realmente a questão do partir do pão. Lembre-se de mim, né, quando vocês fizerem isso em memória de mim. Isto é, quando vocês interagirem, pratique a Torá do modo como vocês viram que eu praticava e que, portanto, ensinei a vocês. É assim. Me desculpe pelo tempo, eu passei um pouquinho. Espero que você tenha entendido aquilo que nós nos propusemos a trazer no estudo de hoje. E realmente eu fico muito grato a você, tá bom? Pela sua participação, por nos dar a honra de sua presença aqui nesse maravilhoso estudo. Então eu deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, tá bom? E eu não podia deixar de anunciar aqui. Não perca, tá? Sempre às terças-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, o Momento do Hebraico com Moré Marcos Felipe, que inclusive nós estudamos ontem, certo? Não perca ali, grandes lições temos aprendido, tem sido um grande sucesso, sucesso total para nossas vidas, todos nós que acompanhamos o Moré Felipe. E às quartas-feiras, como está sendo hoje,
Não perca, às 19 horas também, Atos dos Emissários, né? Moré, Raimus Correa. Estamos aqui no capítulo 2, já praticamente concluindo, pela graça do Eterno. E amanhã, não perca, nosso querido Moré, às 19 horas, Renato de Prísio com um pedacinho da Torá, certo? Como sempre, trazendo aí grandes lições para a nossa vida, trazendo alguns aspectos da porção que se aproxima, nesse caso é a porção Bo, que será apresentada pelo nosso querido Moré Daniel, tá bom? Se o Eterno assim nos permitir. E no não perca, sexta-feira, às 18 horas, no Kabbalat Shabbat, certo? E no sábado, às 10 horas, o Shaharit e às 16 horas, o Arvit, tá bom? Onde nós temos estudos. Essa é a programação semanal aqui do canal da Teshuvah Total. Espero que você realmente sempre nos dê a honra de sua participação, tá bom? Então, durante a semana, fique atento, tá? Mesmo que a notificação não chegue para você, aquele sinalzinho, né? Mas fique atento. Deu 19 horas, horário de Brasília. Então, estudo aqui semanal, tá bom? Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a você por tudo, tá? Vou deixar vocês aqui com uma linda canção que vocês sabem que eu gosto. Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Então, desejo a você uma excelente noite. Laila Tov, Shavua Tov, uma boa semana. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem.